Criciúma Prev tem superávit de 2 milhões de reais. Encontro Internacional de Educação Infantil foi realizado na sede da SIC. GAECO deflagrou a Operação Talentos, que resultou na prisão de diretores de ONG criciumense. Governo federal se articula para aprovar reforma da Previdência. E no esporte, Diogo Matheus faz projeção para Tigre entrar no G4. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 27 de julho de 2017, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O Criciúma Prev, o Sistema Previdenciário dos Funcionários Públicos do município, registrou um superávit de 2 milhões de reais. Os rendimentos estão 20% acima da meta atuarial estipulada. A reportagem é da jornalista Morgana Salvador. Há muito tempo se fala sobre as contas do Criciúma Prev. No entanto, a instituição afirma que as contas da Previdência não vão tão mal como muitas entidades acabaram apresentando. A gente vem falando muito sobre uma confusão que é feita, Observatório Social e outras entidades que comentam que o Criciúma Prev tem uma vida ali de no máximo de 10 anos. O que é feito? Qual é a conta que se faz? Se pega o saldo que o Criciúma Prev tem em caixa, que hoje é 120 milhões, se divide pelo valor da folha. Aí, claro, extingue-se ali 6, 7, 8 anos no máximo. Só que o que é deficitário no Instituto, como em qualquer instituto de previdência que se tem conhecimento, é o déficit atuarial. Déficit atuarial não pode se confundir com déficit financeiro. Déficit financeiro, falta de dinheiro em caixa. Déficit atuarial, não. O que seria o déficit atuarial? Seria, numa forma bem simples para explicar, seria pegar todos os ativos contribuintes do sistema de previdência, pegar todos os aposentados, colocar como se eles estivessem se aposentando tudo hoje, juntar tudo isso e pagar essa aposentadoria ou essa pensão até que se extingua a última. Isso se dá a longo prazo, então seria um déficit atuarial que dá hoje em torno de 525 milhões. Nesse momento se fala sobre um superávit de mais de 120 milhões de reais nas contas do Criciúma Prev. Isso aplicado no mercado financeiro, aplicado em grandes bancos e tendo um rendimento mensal. Tá? Esse rendimento mensal, a gente tem uma meta atuarial para cumprir nele. A meta atuarial estipula que se deve ter um rendimento de, no mínimo, INPC mais 6% ao ano. E essa meta vem sendo cumprido com as aplicações como elas estão sendo feitas hoje, né? Até junho deste ano, a gente teve um rendimento financeiro superior à meta atuarial em 28%. Até o momento, a Prefeitura de Criciúma continua com uma dívida de mais de 38 milhões de reais com a Previdência e agora tem a possibilidade de uma renegociação. Tem parcelamentos atrasados, né? Desde julho do ano passado, parcelas não pagas, que dá em torno de 500 a 600 mil reais por mês corrigidos, né? E o valor da parte patronal, que não vem sendo paga desde o ano passado, também, desde março do ano passado. Isso equivale a um reparcelamento dessa dívida? Há uma autorização agora do Ministério da Previdência, através de portaria, autorizando a fazer o parcelamento em 200 meses. Aí vai se caminhar para uma negociação para fazer esse parcelamento, né? Conselho, Prefeitura e Criciúma Prev. Encerrou hoje na sede da Associação Comercial de Criciúma o 2º Seminário Internacional de Educação Infantil. Confira. O Seminário Internacional de Educação aconteceu na SIC com a presença de mais de 300 professores que acompanharam o debate sobre a educação infantil. Tudo que a gente discute aqui é para que na segunda-feira, retomando a sala de aula, retomando as nossas escolas, a gente possa ter uma escola mais vibrante, mais feliz, mais alegre, mais divertida para as nossas crianças. O objetivo sempre, o foco sempre, como dizem as argentinas, são os ninhos, que são as crianças. O foco é sempre trabalhar
em favor da criança, em favor dos pais, das famílias, que os pais possam participar, que a gente possa ter uma educação cada vez melhor. E para voltar das férias com tudo, os professores estão passando por uma capacitação e com muitas ideias e projetos, entre outros temas que foram debatidos dentro do seminário. Os temas são a postura dos professores, são os espaços da escola, de que forma que a gente pode usar esses espaços, que materiais usar. Então, assim, a gente sai com uma bagagem imensa de coisas, a gente não precisa comprar as coisas em loja, a gente tem que achar na natureza, a gente tem que chamar os pais para nos ajudarem a fazer. Então, assim, coisas muito simples, muito fáceis de fazer. Além de toda essa bagagem, a importância de poder preparar projetos que possam contar com a participação dos pais, que são importantes em todas as fases dos filhos. Um filho não é para toda a vida. Quanto mais adultos nós ficamos, mais nós precisamos do toque da nossa família. E as crianças, elas têm essa espontaneidade de solicitar, de exigir e tal. E a gente vai se tornando adolescente e adulto e a gente se sente envergonhado de fazer isso. Então esse é o papel dos pais, é o papel da sociedade, de estar juntos sempre. Nós sempre vamos precisar dos nossos pais e da nossa família. A seguir, GAECO deflagrou a Operação Talentos, que resultou na prisão de diretores de uma ONG aqui de Criciúma. Policiais do GAECO realizaram hoje uma operação em Criciúma batizada de Talentos. Uma ONG da cidade estava sendo investigada por desvio de verba pública. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, deflagrou durante a manhã de hoje em Criciúma uma operação que tinha como alvo a ONG Multiplicando Talentos. A ONG está sendo acusada de desvio de dinheiro público em relação à administração do CASEP e do Semi-Liberdade de Araranguá. Durante a operação, foram presos preventivamente Duda Milioli, diretor da instituição, e mais 8 colaboradores. Amanhã, às 11 horas da manhã, os responsáveis pela investigação estarão concedendo uma entrevista coletiva para dar mais detalhes sobre o caso. Bom, como você acompanhou na reportagem, amanhã as autoridades policiais, às 11 da manhã, estarão se manifestando sobre o caso. Portanto, amanhã, sexta-feira, apresentaremos uma reportagem completa sobre o assunto. Com o clima de otimismo de que a denúncia contra Michel Temer é página virada, o governo já se movimenta para retomar a discussão sobre a reforma da Previdência. Em busca de apoio, o presidente voltou a jantar com caciques do Democratas e do PSDB no Palácio do Jaburu. Além de conversar com aliados durante o jantar, Michel Temer quis ter a certeza de que ficou no passado o mal-estar entre ele e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, no episódio envolvendo os dissidentes do PSB. Pelo que parece, as arestas foram aparadas. Michel Temer foca agora na tarefa de convencer deputados que se mantêm indecisos sobre o voto, para garantir que a Câmara rejeite a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Temer está ligando pessoalmente para cerca de 80 deputados e, segundo interlocutores, já conseguiu reverter 20 votos com os telefonemas. O problema é que muitos parlamentares ainda estão viajando, longe de Brasília. A intenção do Palácio do Planalto é derrotar a denúncia e mostrar que Temer ainda tem uma base aliada formada por cerca de 300 deputados. O governo está confiante, porque cabe à oposição reunir 342 votos para que a denúncia seja aceita. Muitos oposicionistas já jogaram a toalha, admitem que não têm os votos necessários e reconhecem que Temer venceu a primeira batalha. As apostas agora estão centradas na segunda denúncia, que deve ser oferecida pelo
pelo procurador-geral, Rodrigo Janot. Rodrigo Maia tem dito a aliados que, no cenário atual, se nenhuma outra crise se abater sob o governo, haverá sim quórum para a votação da denúncia contra Temer em plenário já no dia 2 de agosto e que prevê a vitória do PMDBista com relativa folga. Mas, para não correr riscos, Michel Temer encurtou as férias dos seus ministros para ajudarem no corpo a corpo com os deputados. A tropa de choque do presidente desembarca em Brasília já no final de semana. Com o clima de otimismo de que a denúncia na Câmara é página virada, já é possível observar uma movimentação para a retomada da discussão sobre as reformas, em particular a da Previdência. Para isso, o governo contará com aliados como o DEM e o PSDB. Num jantar oferecido no início da semana pelo governador tucano Geraldo Alckmin e a liderança do Democratas, as legendas decidiram pelo apoio a Temer e adiaram o desembarque do governo. Os dois partidos garantem que estão comprometidos com as reformas e continuam aliadas ao governo se Temer demonstrar condições de retomar a agenda. A união das duas bancadas pode ajudar o governo a alcançar o placar de 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Desde que eclodiu a maior crise política do governo Michel Temer com a revelação do conteúdo da delação premiada de Joesley Batista no dia 17 de maio, o assunto da reforma da Previdência foi praticamente deixado de lado, o que compromete o reequilíbrio das contas públicas. De acordo com o cálculo feito pelo Ministério da Fazenda, a estimativa é que o governo deixará de economizar 18,6 bilhões de reais no curto prazo nas contas do INSS, caso a aprovação da reforma da Previdência seja adiada para depois das eleições presidenciais de 2018. Líderes da base e oposição defendem mudanças na proposta. O Planalto, porém, ainda trabalha com o texto aprovado na comissão especial e planeja retomar a votação no início de agosto, logo após o Congresso votar a denúncia. A seguir, Diogo Matheus faz projeção para Tigre entrar no G4. Com 2 compromissos seguidos no Nordeste do país, o Criciúma tenta aproveitar a boa fase para somar mais pontos, para se aproximar assim do G4. O lateral direito Diogo Matheus evita a euforia e prega serenidade para que o Tigre alcance os seus objetivos. Em boa fase no campeonato, agora o Tigre viaja para 2 partidas fora de casa. Para o Grupo Carvoeiro, pontuar longe do Heriberto Wilson é fundamental. A meta do Tigre nesses 2 confrontos no Nordeste do país está traçada. Bom seria fazer 6 pontos, né? E é o que a gente vai buscar. A gente sempre joga para vencer, mas jogando fora de casa, quando você não pode vencer, é importante não perder, né? Então, uma boa sequência de vitórias de jogos invicto, né, que a gente pretende novamente fazer uma sequência como essa, passa por alguns empates e se acontecer não vai ser ruim, mas a gente vai jogar para vencer, porém com cautela, respeitando o adversário, falando já do próprio Náutico, né, respeitando o momento que eles estão passando. Então a gente vai procurar entrar bem concentrado para voltar pelo menos aí sem perder dessas 2 viagens. E o primeiro confronto desta série de jogos fora do Majestoso inicia diante do Náutico, lanterninha da competição. Mas o lateral tricolor alerta: a péssima campanha do adversário não é sinônimo de jogo fácil. Não é porque uma equipe passa por alguns resultados negativos que não existam jogadores de qualidade lá. A equipe do ABC veio aqui contra nós, fez um bom jogo, criou muita dificuldade pra gente, então essas coisas no futebol acontecem, a gente tem que respeitá-los,
A gente está concentrado dentro de campo e sabendo que, como você falou, em algum momento eles vão vencer, mas esperamos e vamos fazer de tudo para que não seja contra nós. E por falar em metas, o Tricolor já tem a sua, não só para os 2 próximos confrontos. O objetivo no campeonato está bem definido. O jeito é pensar em dar um passo de cada vez. Desde o começo do campeonato, mesmo com os 3 primeiros resultados negativos, nós nunca deixamos de sonhar e de acreditar que o acesso é possível. Mas isso passa por uma sequência de passos que você tem que ter e você tem que pensar jogo a jogo. Não adianta a gente pensar aqui e começar a falar sobre o acesso, sobre o G4, se antes nós não nos aproximarmos, se antes não somarmos os pontos necessários agora nessa reta final de primeiro turno. Então, é óbvio que a gente sonha, é óbvio que a gente acredita e temos potencial para fazer isso acontecer. Porém, como eu falei, é um passo de cada vez, um jogo de cada vez. Então nós temos que estar mais próximos do G4 para depois entrarmos e a partir daí é muito difícil se manter lá em cima, mas nós temos condições. E a gente acredita que isso é possível. Porém, um passo de cada vez, aí vivendo o jogo, um jogo de cada vez. Observando os adversários, Diogo Matheus já elegeu quem serão os oponentes do Carvoeiro na briga pelo acesso. A equipe do Guarani, a equipe do Juventude são equipes que conseguiram despontar um pouco, porém é um campeonato muito equilibrado. Os mesmos pontos que eles ganharam dentro de casa, eles vão sair no segundo turno e aí eles podem também, pode ocorrer o contrário. Assim como nós também não começamos tão bem o primeiro turno, né? No futebol tudo pode acontecer, as coisas mudam muito rápido. Então no primeiro turno eu acredito que essas 2 equipes conseguiram se destacar um pouco, porém agora na reta final, né, ali no G4 já começou a embolar um pouco novamente. Então, falando assim a longo prazo, eu não apostaria em nenhuma equipe. Todos apostaram aí no Inter e olha a dificuldade que o Inter vem tendo, né? Está fora do G4 e provavelmente termine aí o primeiro turno fora, dependendo dos resultados que acontecer. Então, eu não acredito em que nenhuma equipe vá conseguir se despontar muito, assim como aconteceu com o Corinthians na Série A, mas por isso é importante a gente somar pontos e não deixar distanciar o G4, não deixar distanciar da parte de cima da tabela, para que na reta final a gente cresça, a gente aproveite os pontos que vamos disputar dentro de casa, com os pontos que a gente buscou fora, que nós mostramos que temos condições de buscar ponto fora. Eu acredito que você estando ali na metade final do segundo turno, próximo do G4, as chances de subir são muito grandes. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.